Letícia Fonseca ajustou o avental enquanto observava o salão lotado do restaurante. Era sexta-feira à noite em São Paulo, e o Bistrô Essence estava em seu auge. As mesas brilhavam sob a luz suave dos lustres, o som discreto de conversas elegantes preenchia o ambiente e o aroma de pratos sofisticados flutuava no ar. Ela trabalhava ali há 2 anos, desde que precisou trancar a faculdade de letras para cuidar do irmão mais novo após a morte da mãe. Naquela noite, uma mesa no centro do salão chamava mais atenção que as outras. 4 homens de terno, relógios caros nos pulsos e risadas altas demais. No meio deles, Bruno Almeida comandava a conversa com aquele tom de quem não busca diálogo, mas plateia. Empresário do ramo imobiliário, dono de dezenas de empreendimentos pela cidade, Bruno tinha o hábito de transformar qualquer ambiente em palco para seu ego. Letícia se aproximou com a bandeja equilibrada na mão. Boa noite, senhores. Desejam fazer o pedido agora? Bruno mal olhou para ela. Claro, querida, mas antes me diz uma coisa, você entende quando eu falo assim? Ele trocou para o inglês com sotaque carregado, e a mesa inteira explodiu em gargalhadas. Letícia manteve a expressão neutra, caneta sobre o bloco de pedidos. Entendo perfeitamente, senhor. Posso anotar? Ele fingiu surpresa exagerada. Olha só, ela entende. Mas entender é diferente de falar, não é? Virou-se para os amigos. É por isso que o Brasil não vai para frente. Ninguém se esforça de verdade. Letícia respirou fundo. Sentia o olhar de Camila, a gerente, fixo nela desde o outro lado do salão. Sabia que qualquer reação poderia custar seu emprego. Bruno Almeida não era apenas um cliente, era investidor do grupo que controlava o restaurante. Um dos homens à mesa, mais jovem e visivelmente desconfortável, tentou mudar de assunto. Bruno, vamos pedir logo. Estou com fome. Mas Bruno já estava entretido demais com seu próprio show. Espera aí, Felipe. Deixa eu fazer uma coisa divertida. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e encarou Letícia com um sorriso prepotente. Vou te fazer uma proposta. Se você conseguir me atender em inglês, do começo ao fim, sem gaguejar, eu te dou R$1.000 aqui e agora. Dinheiro vivo. O salão inteiro pareceu congelar. Conversas pararam no meio, garfos ficaram suspensos no ar, até o sommelier parou de servir vinho. Letícia sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ela. Suas mãos tremeram levemente, não de medo, mas de uma raiva contida que fervia por dentro. Ela pensou no irmão Gabriel, de 12 anos, que acordava cedo todos os dias para estudar inglês com os materiais que ela trazia para casa. Pensou nas noites em que ficava acordada, traduzindo textos freelance para pagar as contas. Pensou em todos os sorrisos educados que teve que sustentar enquanto era tratada como invisível. Bruno ergueu a taça de vinho, saboreando o momento. Vamos lá, mocinha. R$1.000 é muito dinheiro para quem ganha o que você ganha. Tenta aí. Letícia baixou a bandeja devagar e respirou fundo. Quando ergueu o rosto, algo em seus olhos havia mudado. Não era desafio, era serenidade, a confiança silenciosa de quem sabe exatamente quem é. Muito bem, Sr. Almeida. Sua voz saiu firme, clara, em inglês impecável. Ela disse: já que você parece tão interessado em testar minhas habilidades, deixe-me começar perguntando se você prefere a carta de vinhos ou se devo lhe ensinar alguns modos primeiro. Talvez ambos, considerando as circunstâncias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As risadas morreram instantaneamente. Os sócios de Bruno trocaram olhares constrangidos. Camila arregalou os olhos em choque. E Bruno, pela primeira vez na noite, ficou completamente sem palavras. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. A garçonete que ele havia tentado humilhar falava inglês com uma pronúncia e fluência que superavam em muito a dele. Letícia continuou, sem pressa, alternando naturalmente entre inglês e português. Estudei letras com especialização em língua inglesa na Universidade de São Paulo.
Trabalhei alguns anos como professora particular antes de precisar trancar o curso. Então sim, senhor, eu consigo atendê-lo em inglês. A pergunta é se o senhor consegue me acompanhar. Um cliente de outra mesa começou a aplaudir. Outro se juntou. Em segundos, metade do restaurante aplaudia de pé. Bruno afundou na cadeira, o rosto vermelho, a arrogância derretendo como gelo sob o sol. Felipe, seu sócio mais jovem, puxou a carteira e colocou R$1.000 sobre a mesa. Ela merece, Bruno. E você merece a lição. Letícia olhou para o dinheiro, depois para Bruno. Obrigada, mas não preciso. Não fiz isso por dinheiro. Fiz porque dignidade não se negocia. Ela deu meia volta e caminhou em direção à cozinha com a cabeça erguida, deixando para trás um salão em polvorosa e um homem confrontado pela primeira vez com o próprio reflexo. Naquela noite, Bruno não conseguiu comer. Pagou a conta em silêncio e saiu sem olhar para ninguém. Nos dias seguintes, a cena não saía de sua cabeça. Ele, que sempre se orgulhou de ser empreendedor, de ter construído um império do zero, percebeu que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava quando jovem. Alguém que usava poder para diminuir os outros. Uma semana depois, Bruno voltou ao restaurante. Sozinho, sem a pose de sempre. Pediu para falar com Letícia. Ela o atendeu com a mesma profissionalidade de sempre, mas mantendo distância. Ele não tentou justificar o injustificável. Apenas disse que estava errado e que gostaria de corrigir o erro, se ela permitisse. Letícia o ouviu em silêncio. Não havia raiva em seu olhar, apenas a clareza de quem já havia processado a situação. O senhor não precisa me dar nada. Não quero caridade. Bruno balançou a cabeça. Não é caridade, é reconhecimento. Minha empresa tem um programa de bolsas para funcionários e ex-estudantes. Gostaria que você considerasse voltar a estudar. Sem compromisso, sem dívida. Apenas a oportunidade que você merece. Letícia hesitou. A desconfiança era natural, mas algo na voz de Bruno soava diferente. Não era a arrogância de quem compra consciências. Era a humildade de quem finalmente enxergou. Vou pensar, disse ela. Mas saiba que se eu aceitar, não será porque o senhor me ofereceu. Será porque eu mereço. 3 meses depois, Letícia estava de volta à universidade. Continuou trabalhando no restaurante, mas agora com a perspectiva de um futuro diferente. Bruno nunca mais fez piadas sobre sotaques ou origem. Ele aprendeu que respeito não se compra, se conquista, e que às vezes as maiores lições vêm de quem menos esperamos. Gabriel, o irmão de Letícia, perguntou uma noite por que ela havia aceitado a ajuda de alguém que a havia humilhado. Ela sorriu e respondeu algo que ele nunca esqueceria. Porque pessoas podem mudar, Gabriel. E quando alguém realmente reconhece o erro e tenta consertar, a gente não precisa perdoar por elas. A gente perdoa por nós mesmos, para não carregar o peso da mágoa. A história de Letícia e Bruno se espalhou. Não porque virou escândalo, mas porque tocou em algo universal. Todos nós já nos sentimos menosprezados alguma vez. Todos nós já julgamos alguém pela aparência ou posição. E todos nós temos a chance de escolher quem queremos ser diante dessas situações. Letícia escolheu a dignidade. Não gritou, não xingou, não se rebaixou. Simplesmente mostrou que valia muito mais do que qualquer julgamento superficial poderia sugerir. E Bruno, confrontado com sua própria pequenez, teve a coragem de reconhecer e mudar. Não da noite para o dia, mas passo a passo, aprendendo que verdadeiro poder não está em humilhar, mas em elevar. Às vezes a vida nos coloca diante de espelhos, situações que refletem quem realmente somos por trás das máscaras sociais. Podemos virar o rosto e fingir que não vimos, ou podemos encarar a imagem e decidir ser melhores. Bruno escolheu encarar. Letícia sempre soube quem era. No final das contas, aquela aposta de R$1.000 custou muito mais caro para Bruno do que dinheiro. Custou seu orgulho, sua ilusão de superioridade, sua casca de arrogância. Mas em troca, ele ganhou algo que o dinheiro nunca comprou: respeito genuíno.
E Letícia, que nunca precisou provar nada para ninguém, provou algo para si mesma, que sua voz tinha valor, que sua história importava, que dignidade não é sobre onde você trabalha, mas sobre como você se comporta quando testado, porque no fim, não importa quanto dinheiro você tem ou quantos idiomas você fala, o que importa é se você usa isso para construir pontes ou para erguer muros. Letícia construiu uma ponte naquela noite, e Bruno, pela primeira vez na vida, teve humildade suficiente para atravessá-la. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade não se negocia e que respeito se conquista todos os dias, em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha que fazemos.